todas as vezes que o Pan aparece como um panda vermelho, tudo fica mais difícil e ao mesmo tempo mais fácil pra mim. Yes. E aí, pessoal, hoje vamos falar do segundo episódio da segunda temporada de His Dark Materials. O episódio foi curto, mas teve muita coisa que aconteceu. Então, né, sem mais delongas aí, vamos falar. Eu só queria avisar que vamos ter spoilers do episódio, então se você ainda não assistiu, vai lá, assiste e depois você volta aqui e assiste o vídeo, beleza? Esse foi mais um capítulo dividido entre vários núcleos, então os meus comentários vão ser entre núcleos mesmo e não na ordem que as coisas aparecem no episódio. Eu vou começar com o núcleo que é entre Magisterium, Feiticeiras e Senhora Coulter. Aqui a primeira cena que aparece desse pessoal é quando tá rolando o enterro do cardeal, que foi assassinado no episódio passado, e aí aparece lá a Marisa com os olhos cheios de lágrima, arrasada, meu Deus, que muito sofrimento, que luto doloroso. E a gente sabe que ela está sendo completamente falsa, o que eu não posso fingir que não é divertido pra mim de assistir. Mas aí já corta pro padre MacPhail explicando pra galera que aconteceu aquilo, né, que o cardeal realmente foi assassinado, aí ele fala que a bruxa que fez isso é uma selvagem, mas que o que importa é que agora, nesse momento de incerteza, afinal ele era a figura de liderança dentro do magistério, né, eles precisam de uma outra liderança que é forte, né, que vai conseguir compensar toda essa instabilidade. Antes de falar da próxima cena, vou comentar um pouco sobre as feiticeiras, porque aparece a Serafina Pekkala e a Ruta Skadi conversando para não dizer brigando, né, um leve barraco ali, em que a Serafina tá muito impaciente com essa história da Ruta de ter entrado no veículo do magistério e assassinado o cardeal. A Ruta tá com menos paciência ainda, ela não tá nessa história de fazer amizadezinha, de esperar ali a hora certa, ela fala que a gente tem mesmo é que cortar a cabeça do magistério, unir os clãs de feiticeiras e resolver isso aqui porque a coisa vai piorar. E nesse momento a Serafina fala que elas têm que se focar na profecia, que elas não têm que entrar em uma outra guerra, em uma outra briga, que isso aqui ainda não importa, e a Ruta fala que ela protegeu sim a profecia porque impediu a bruxa de soltar essa informação pra galera do magistério. Só que o que acontece é que a Serafina diz que enviou o Martin Lancelius, que é o cônsul das bruxas que a gente conheceu lá na primeira temporada, pra ir até a sede do magistério e tentar acalmar os ânimos dessa treta que aconteceu. Na próxima cena a gente vê de fato o Martin Lancelius chegando lá, e aí ele fala que o que aconteceu foi um incidente isolado, que não tem nada combinado entre as feiticeiras e o Lorde Azriel, que elas não se envolvem nesses conflitos humanos normalmente, e que eles, por favor, não levem aquilo que aconteceu a mal, apesar de ter sido uma tragédia. Mas boas intenções nem sempre são o suficiente. E aqui tá todo mundo esperando para pegar o Dr. Lancelius no pulo. Principalmente o Padre Graves, que é o rival do MacPhail nessa eleição pro próximo cardeal que a gente vai ver aqui no final desse episódio. Ele fala que quer questionar o Lancelius, começa a fazer várias perguntas e a acusar toda a cultura das feiticeiras de ser herética, de ser negativa, de ser barbárica. E o Dr. Lancelius começa a argumentar de volta, dizendo não, os rituais que acontecem de separação das feiticeiras dos Demons são lindos, realmente aconteceu de eu viver a minha infância junto com elas todas nos lagos, né? Mas quando meu Demon tomou a forma final dele, eu fui separado, fui ficar com o meu pai, a minha mãe quis me poupar da dor desse ritual, né, que é muito violento, que consegue fazer as bruxas ficarem longe dos demons delas, mas consegue manter a alma intacta. E aí começa esse bate e volta de argumento com o Padre Graves acusando esses rituais de serem bárbaros, as feiticeiras de serem as inimigas do homem, as inimigas da igreja, que elas escondem os segredos dessa separação de demon há séculos. E aí o Dr. Lancelius fala que não, que nenhuma parte desse ritual é necessariamente escondida, que nada disso é segredo, e ele diz que não é barbárico, ele diz que é lindo e que as feiticeiras conseguem enxergar coisas ali no planeta que muitas vezes os homens não conseguem, e neste momento ele é acusado de heresia, né? Eles estão pegando aqui os aspectos dessa outra cultura que tem outras crenças, outros deuses, que é tão ligado a essas pequenas sutilezas e que faz coisas que o magistério não domina, não controla, e eles estão meio que demonizando tudo isso. Acontece que enquanto isso tudo tá rolando, a Marisa Coulter está reagindo muito negativamente a todas essas acusações, quando falam sobre abandonar crianças e como isso vai contra tudo da natureza, que isso é uma coisa inaceitável, que é péssimo, barbárico, que essas pessoas só podem ser monstros. Ela fica tipo... Também quando ele fala sobre esse processo de separação do Demon, que é uma coisa que a gente já viu que a Sarah Coulter consegue fazer com o macaco dourado dela, ela também parece reagir de um jeito muito pessoal, muito visceral, né? Mas ela tá ali se segurando, afinal ela tá tão perto de conseguir o que ela quer, que não é naquele momento que ela vai fraquejar e acabar deixando ir embora a vantagem que ela conseguiu conquistar. Mas o Dr. Lancelius, que foi lá pra tentar limpar a barra das feiticeiras, acabou, sei lá, entregando informações demais e deixando claro aí pro magistério onde
era que ficava essa terra sagrada. E o plano da Serafina deu tudo errado. Eu não tô gostando muito do que eles estão fazendo com a personagem da Serafina até aqui na série. Eu acho que eles estão tirando várias cenas importantes nas quais ela deveria estar envolvida e dando pra outras personagens, inclusive uma com a Senhora Coulter, que eu vou daqui a pouco falar. E eu fiquei meio confusa, assim, de como é que isso acontece, como é que ele solta essas informações, como é que ele fala isso pra galera do Magistério, logo depois que aconteceu esse assassinato do Cardeal e que ele sabe que eles estão só esperando aí um pequeno vacilo pra poder ir contra as feiticeiras como um todo mesmo. Achei que faltou inteligência dos personagens, é uma coisa que eu não esperava do núcleo das feiticeiras, então não entendi tanto assim, mas foi legal da gente conseguir ver alguns outros aspectos da cultura delas. Mas aí acaba essa cena do julgamento e a gente vê a Senhora Coulter conversando com o Padre MacPhail sobre o Padre Graves, né? Dizendo assim, qual o tipo de mulher que você acha que criou esse desgraçado. Dá pra ver que ela tá bem impaciente, 100% pistola. Eu gosto dela é assim mesmo, é assim que as coisas acontecem. E aí ela fala pro Padre MacPhail que ele tem que ser um homem de grandes ações, já que o Padre Graves, que é o rival dele, é um homem de grandes palavras, né? Todo mundo gostou muito daquele discurso que aconteceu, todo mundo gostou muito dele ter conseguido a condenação do Martin Lancellius, então eles tentam compensar isso tomando essa decisão de atacar o lugar sagrado das bruxas. E a gente vê aqui, né, essa grande instituição que é o Magistério, atacando um outro povo nativo cuja fé é diferente da deles e tentando apagar a existência deles e da cultura deles porque eles são nada mais do que uma inconveniência. Fica aí a metáfora, né? Só que o que acontece é que o Demon dele, que é essa salamandra super fofinha e adorável, começa a falar pra ele que aquilo realmente é um pecado, apesar de ser um pecado necessário, e que eles têm que se redimir por aquilo, pagar por aquilo. E aí eles se ajoelham, vão colocar a mão pra queimar ali numa vela, né? Pra ele se machucar e conseguir isso, que é uma coisa que só deveria aparecer no terceiro livro, que é a existência da absolvição antecipada. Quando você paga previamente por um pecado que você ainda vai cometer. Então, nesse momento, ele tá tentando se redimir pelo envolvimento dele no assassinato do cardeal passado e, ao mesmo tempo, tentando pagar antecipadamente pelo pecado que vai ser esse ataque à Terra das Feiticeiras. Aí corta e a gente tem a Senhora Coulter conversando com o Thorold, que era aquele cara que morava junto com o Lord Asriel. No livro, o Thorold ele não foi capturado e quem vai falar com ele e acaba descobrindo que a Lyra tá em outro mundo é a Serafina Pekkala. Então a gente tem aqui mais uma cena que foi retirada dela para ser dada para outra personagem. Mas vamos lá. Ela conversa com o Thorold, ele fala de fato que a Lyra seguiu o Lord Asriel e ele deixa entender ali que ele cortaria a própria filha para conseguir essa descarga de energia para abrir aquela janela no céu. E aí a gente vê essa votação pro próximo cardeal que não por acaso tem várias pistas visuais ali que são comparadas a um conclave, que é o que vai eleger o novo Papa. E assim, eu fiquei bem impressionada do quão claras estão sendo as comparações visuais entre o Magistério e a Igreja Católica. Eu tô achando bem corajoso isso da parte deles. Quem assistiu o meu primeiro vídeo sobre His Dark Materials, comparando ali com o filme da Bússola de Ouro, sabe do que eu tô falando. É um tabu muito grande essa questão, é o motivo pelo qual essa série de livros é tão detestada por certas pessoas e até proibida em alguns lugares. E eles realmente estão colocando os temas aqui de maneira muito forte, então eu acho admirável a coragem deles ao colocarem isso, lembrando que as críticas que His Dark Materials faz não são a fé, a crenças, nem a nada disso, e sim a grandes instituições muito poderosas que têm como controlar o dia a dia de toda uma sociedade, sejam elas, né, igrejas ou qualquer outro tipo de instituição. Mas isso aí, cara, todo vídeo eu digo isso, né? Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Pois bem, no final de tudo, Padre MacPhail é eleito novo cardeal. Temos aí este homem independente, corajoso, capaz, agressivo, só que não. Ele não é absolutamente nada disso, ele é muito na dele, meio covarde e completamente pau-mandado da Senhora Coulter, que chega ali na sala dele, chama ele pelo primeiro nome, que é pra dizer assim, ó, aqui você não vai encontrar respeito. Diz pra ele que ele caiu direitinho ali no plano dela, ele fica tentando controlar ela, perguntando pra onde é que ela vai, se ela vai encontrar o Asriel, e ela fica assim, eu vou fazer uma coisa muito mais importante do que isso, mas também nem diz o que é, porque não interessa. E ela basicamente diz pra ele assim, olha, eu sei o seu segredo, eu sei o que é que pode derrubar você, eu sei o que pode destruir a sua reputação, então ande direitinho comigo e eu vou fazer o que eu bem entender aqui dentro. E ele, percebendo onde ele se meteu, só faz a única coisa possível, que é sim, senhora. E vamos então ao núcleo dos nossos protagonistas, Will Parry e Lyra Silvertongue, que estão juntos aí em Tagazi. Inclusive tem uma coisa que eu preciso falar, que é,
Eu não comentei dos espectros direito no primeiro vídeo, porque eu vou deixar pra comentar um pouquinho mais pra frente, né, sobre eles. Só que no final do episódio passado aconteceu aquela cena tensa do Will olhando pra torre Daily Angeli e, né, observando ali, por trás dele aparece um espectro e foi o cliffhanger do primeiro episódio. Ah, o que será que vai acontecer? Será que o espectro vai atacar ele? Já foi ameaçado isso antes pela Angélica e tal. E o que ocorre é que, começa o episódio aqui, isso é completamente esquecido. Não foi legal isso aí, hein? Produção de His Dark Materials. Achei baixo, um jeito assim, não bacana de segurar a audiência pro próximo episódio. Mas aqui a gente já encontra eles dois quando a Lyra tá tentando encontrar uma roupa pra se vestir pra ir pra Oxford do Will, e é um momento muito fofinho em que ela fica, tipo, usando uma capa, um chapéu lá, o Pan tá tipo, tá massa isso aí. E aí o Will chega, e vocês lembram que eu falei no vídeo passado que eu tava achando ele muito doce, muito pouco sério em relação às coisas. E aqui ele é bem mais incisivo. Ele fala, não vai colocar essa roupa, você tem que parecer normal, a gente não pode chamar atenção. Esse aqui é um lugar seguro, eu sou uma pessoa procurada, a gente não vai estragar esse esconderijo. Então assim, se vista normal, coloque o Pan dentro dessa mochila e o Pan faz tipo, não, por favor. E aí eles dois vão em direção à janela pra atravessar e chegar na Oxford do Will. E a Lyra, quando vê aquilo ali, quando vê onde é a janela, ela já se aperreia, corre desvairada na frente dele, descontrolada, e acaba colidindo com o carro, se machucando, e o Will vai lá cuidar dela, né? Faz muito tempo que a Lyra não tá em Oxford, então ela tá com muita saudade daquilo ali. Ela já viveu várias aventuras, mas Oxford é a casa dela, Jordan é a casa dela. Então eles chegam ali no centro de Oxford, o Will tá o tempo inteiro tentando controlar ela pra ela não chamar tanta atenção, mas ela tá decidida a ver se existe ou não Jordan naquele lugar. Ela vai correndo, esbarrando nas outras pessoas. E esse é um momento muito triste, porque ela chega no local onde deveria estar Jordan, e a trilha sonora tá tocando Lyra's Jordan, que é essa música muito fofa da primeira temporada, e ela chega lá e é tipo uma construção, não tem nada. Aí o Pan sai e fala, isso aqui realmente não tem nada a ver com a nossa Oxford. E tem uma tristeza neles dois, né? This isn't like our Oxford at all. E aí ela comenta com ele que aquilo ali não foi nada, que ela já fez muita presepada na vida, e eles acabam descobrindo que tanto na Oxford dela quanto na Oxford dele existe esse lugar que é o Jardim Botânico de Oxford. Então eles combinam de se encontrar mais tarde ali. Quando o Will tá mexendo no celular, a Lyra fica tipo, o que diabo é isso aí que fica olhando o tempo todo pra esse negócio? Me explica. Aí ele fala assim, é um negócio que você liga pras pessoas e ele também te diz coisas, tipo as notícias e tal. Achei uma explicação de má vontade, o Will não tava afim. E aí a Lyra diz, né, eu tenho uma coisa tipo isso aí, só que melhor. E essa coisa me falou que você é um assassino. O Will, obviamente, fica, né, pistola com essa informação, não sabe como é que ela chegou àquilo ali, mas deixa ele bem exaltado, sai, e aí o Pan fala assim, não devia ter chamado ele de assassino, né? E começamos aqui com a jornada solo da Lyra, que vê vários cartazes de coisas, inclusive de uma exposição que tá acontecendo no Museu Pitt Rivers, e ela vai lá ver o que tá rolando e também pra dar uma lida ali no aletiômetro e perguntar onde é que ela vai encontrar o catedrático dela. E o instrumento acaba falando pra ela mais do que ela havia perguntado, né? Diz aonde encontrar de fato o catedrático, mas também diz que ela deve focar no Will, porque a missão deles agora é ajudar ele a encontrar o pai dele. Ela fica até tipo, mas não era ele que devia ajudar a gente? Que é bacana porque a gente tem esses dois protagonistas, né? A Lyra acha que o Will tá lá pra servir a jornada dela e o Will tá muito focado na jornada dele. Ela acaba descobrindo que ela que tem que ajudar agora. E aí a gente vê que tem uma pessoa observando a Lyra e que essa pessoa é ninguém menos do que Lord Boreal. A gente conhece esse cara muito bem. Mas a Lyra cruzou com ele uma vez, em um episódio, lá atrás. Então ela não sabe quem ele é. Ele chega ali puxando um assunto super natural e tranquilaço, que é assim, e aí, você gosta de caveiras? E dá pra ver que ela não confia muito, né? Que existe um desconforto ali, ela não se mistura tanto assim com ele, mas ele insiste, fala sobre aquele processo, daquelas caveiras que ela tá vendo, que deveria ter sido melhor trabalhado ali, porque aquilo ali é o processo de trepanação. Esse procedimento de abrir um buraco no crânio, né, da pessoa, que inclusive existe na vida real, que dizem que a taxa de sobrevivência a isso, mesmo quando é feito com ferramentas rudimentares, é relativamente alta e obviamente antes era feita sem nenhuma anestesia, por vários motivos, desde que a pessoa estava tendo muita dor de cabeça, até a pessoa tá tendo
uma coisa aí com maus espíritos e a gente precisa libertar esses maus espíritos da cabeça dela, que provavelmente eram, na verdade, condições psicológicas que as pessoas estavam vivendo e tal, mas o fato é que esse processo existe e a gente já teve contato com ele antes em His Dark Materials na primeira temporada, porque a caveira que tecnicamente deveria ser do Stanislaus Grumman tem um buraco lá. Bom, mas aí o Lorde Boreal dá o cartão dele pra Lyra dizendo Charles Latron, né, que é o nome falso dele, e ela diz, eu sou Lizzie Brooks, então assim, tá todo mundo mentindo um pro outro. A diferença é que o Lorde Boreal sabe que a Lyra está mentindo pra ele e ela não sabe que ele tá mentindo pra ela. Então, alerta. Eis que ela sai de lá e vai procurar o catedrático que vai conseguir falar pra ela sobre pó, e chegando lá, ela descobre que, na verdade, é uma catedrática, a doutora Mary Malone. Meu Deus, ela tá muito boa. A Simone Kirby, sei lá, nasceu pra ser a Mary Malone, por mais que ela seja totalmente diferente como eu imaginava o personagem. Ela é essa figura doce e simpática que vai conversando com a Lyra sobre essas partículas que ela estuda, porque naquela universidade, ela é uma pesquisadora de matéria escura. Mais uma vez, uma coisa que existe na realidade, que é esse grande mistério dessas partículas que formam 85% do nosso universo conhecido, mas que ninguém sabe o que é. E a gente vai descobrir um pouco depois que a doutora Malone, antes dela ser pesquisadora, ela era uma freira. Mas apesar dela ter largado o convento, dela ter saído da igreja, a gente vê que ela é uma astrofísica que estuda talvez a parte da física que é mais incerta. So, this crazy stuff, dark matter, it's most of the mass in the universe. It's going through us right now. We wouldn't be here without it. What is it? Well, we have no idea. Então, mais uma vez, ela tá lidando ali com incertezas, mas ao mesmo tempo com fé de algum jeito. Have a little faith. E aqui a gente tem a nossa Lyra da Língua de Prata, a nossa grande mentirosa. Inclusive, eu queria saber se vocês que não leram os livros, mas que estão assistindo a série, conseguem ligar essa coisa da Lyra à mentira. Vocês ligam isso à personagem dela? Coloca aqui nos comentários que eu tô bem curiosa em relação a isso. E aí aqui ela tem que falar a verdade e apenas a verdade. Dá pra ver que ela se embanana totalmente, que é um grande absurdo que ela tá contando. Que a doutora Malone fica tipo, o que tá acontecendo? Mas ao mesmo tempo ela vê aquela criança que tá numa posição de muita vulnerabilidade e ela resolve acreditar. Ela que, mais uma vez, está acostumada a lidar com o improvável, com o desconhecido, e ela escuta com atenção e com muito amor tudo que a Lyra tá falando. Quando ela cita o Roger, ela fica, eu sinto muito pelo seu amigo e tal. Isso é muito importante pra Lyra. Existe uma conexão muito grande entre elas duas imediatamente. Observações e comparações sobre o livro, tá? Quando a Lyra chega no escritório da Mary Malone, ela tá morta, porque ela tá há muito tempo sem dormir direito, ela tá tentando encontrar uma maneira de resolver um problema enorme, que é a pesquisa dela vai fechar, vai ser parada porque ela não tem nenhum dinheiro para continuar. Ninguém tá patrocinando aquilo ali, não existem mais fundos do governo e ela tá tentando encontrar uma solução de última hora. Então, quando a Lyra chega, ela tá assim, o puro creme do cansaço, olheiras, fazendo um café atrás do outro, tentando pensar em uma solução de última hora, porque no próximo dia ela já teria que encontrar uma maneira de conseguir um novo patrocínio para não ser fechado de fato aquela pesquisa. E aí a Lyra começa a falar que é de outro mundo, e as coisas começam a acontecer, e tem uma hora até que ela fala assim, eu acho que eu tô sonhando mesmo, eu nem sei mais se eu tô acordada, então eu posso, assim, chuto o balde aqui, sabe? Que é até bem engraçado. Mas eles colocaram esse lado mais doce da Mary Malone, que também funcionou muito bem, achei que ficou bem legal. E aí a doutora Malone explica como eles conseguem pegar essas partículas de matéria escura e isolar aquilo ali e conseguir colocar nesse supercomputador que eles chamam de a caverna, que é uma comparação à alegoria da caverna de Platão, né? Porque existe a caverna e as partículas ela chama de sombras. Então são sombras na parede da caverna. E ela fala que a equipe daquela pesquisa, né, daquele projeto, construiu isso e que eles estão fazendo algumas descobertas extraordinárias em relação a essas partículas e que eles acreditam que elas sejam conscientes. A gente vê essa montagem da Mary Malone colocando vários objetos ali nesse computador e tentando ver como as partículas reagem a cada um desses objetos. E ela diz que quando é uma coisa que teve intervenção humana, elas reagem mais. O que acontece no livro, pra mim, foi uma comparação muito mais clara, porque ela diz que eles colocaram um pedaço de marfim e que as partículas não reagiam àquele pedaço de marfim.
mas depois eles pegaram uma peça de xadrez que era feita de marfim, colocaram lá e se acendeu, as partículas reagiram demais àquela peça de xadrez, que é uma coisa que traz com ela a interferência humana, né? A marca que a consciência humana deixou no nosso mundo. Então as partículas reagem àquela coisa. E aí ela diz que num momento de loucura, ela ligou o computador a ela mesma e na hora que ela se distraiu, que é até legal porque aqui na série eles colocam a imagem dela olhando um pedaço de âmbar, ela tava olhando ali, se distraiu, tava nesse momento, nesse estado mental que ela descreve como um estado de espera, mas ao mesmo tempo que não envolve impaciência. E aí o computador acabou reagindo, como se ela tivesse conseguido de alguma maneira se comunicar com essas partículas. E a Lyra vai lá, mostra o aletiômetro, diz que consegue se comunicar de fato com ele, né? Acontece aquela coisa toda dela descobrir que a Mary Maloney era uma freira. E a Lyra pede, por favor, para usar a caverna dela, para usar o computador. E a gente vê aqui ela sentando ali e ensinando para a pesquisadora como é de fato que mexe naquelas partículas que ela tá tentando estudar. Ela senta lá, entra no mesmo estado mental que ela entra para conseguir consultar o aletiômetro, que também é uma ferramenta que no mundo dela não é todo mundo que consegue consultar desse jeito. A Lyra faz isso de maneira natural, ela tem uma conexão com essas partículas, ela tem uma conexão com o pó, com as sombras. E aí ela chega lá, a máquina imediatamente reage a ela, é até legal que a gente vê aqui um computador moderno, né, porque no livro era um computador, assim, muito paia. Inclusive, ó, eu não sei se essa pesquisa da Mary Maloney tá com pouca grana não, porque esse computador que ela tem aí é um computador quântico e eu fui pesquisar mais ou menos o preço desses bichos e as pessoas acham que ele custa por volta de 20 milhões de dólares. Bom, a Mary fica louca quando ela vê aquilo ali, ela nunca viu ninguém conseguir se comunicar daquele jeito com as sombras e aí a Lyra fica assim, não, pode deixar aqui que eu consigo fazer melhor do que isso, inclusive você também consegue fazer. Porque eu tô vendo aqui que você consegue configurar um negócio para colocar ele para falar palavras, que é uma coisa que você vai entender, mas deixa eu falar aqui com ele. E aí ela se concentra de novo, mexe os dedinhos, que já é meio que uma memória muscular que ela tem de quando ela tá mexendo no aletiômetro, já se tornou uma coisa muito natural para ela. E ela se comunica com aquele computador que começa a mostrar pra gente símbolos do aletiômetro. É muito legal porque é a língua que ela fala com aquelas partículas normalmente. E ela diz que o pó falou que a doutora Maloney é importante, que ela tem um papel importante a cumprir ali. Daí ela sai correndo, a doutora Maloney fica louca, porque ela fica, meu Deus, nada aconteceu assim na minha vida antes, é uma revolução, por que você vai embora? Eu preciso de mais respostas, eu tô aqui descontrolando, o que tá acontecendo? Mas a Lyra fala que vai voltar no próximo dia pra conversar com ela mais uma vez. O Will tem algumas coisas a resolver ali. A primeira delas é saber se a mãe dele tá bem. Ele vai até a casa do professor dele e vê pela janela que a mãe dele tá feliz, que tá tudo bem, que o professor tá sendo gentil com ela e ele escreve um SMS pra ela. E aí ele vai até a advogada da família pra tentar entender o que tá acontecendo. Por quê? Porque ele e a mãe dele recebem uma quantia em dinheiro constantemente há muitos anos. O pai do Will sumiu quando ele tinha só meses de idade, né? E ele não sabe de onde é que vem esse dinheiro e ele tá tentando descobrir alguma pista do que é que tá acontecendo e tá tentando fazer isso rastreando essa grana, né? Ele chega lá no escritório da advogada, fala e ela diz que não pode dizer nenhuma dessas informações pra ele porque ele ainda é menor de idade e que ela precisa de um dos responsáveis, né? Cadê a mãe dele? Por que ela não tá ali? Ele diz que ela não tá bem agora, que não pode ir e a advogada fala pra ele que ele tem que ir atrás de alguma das outras pessoas que estão envolvidas nesse processo. E dá pra ele o endereço do que ele vai descobrir que são os avós paternos dele. Isso não acontece no livro, inclusive a única vez que os avós dele foram mencionados é em alguns apêndices que o Pullman escreveu depois, em que ele cita que foi lá aos 6 anos de idade, junto com a mãe dele, e que as pessoas trataram muito mal a mãe dele, que ele ficou com muita raiva delas, inclusive no final do apêndice diz que ele mesmo criança sentia que se pudesse matar aquelas pessoas ele mataria porque eles fizeram a mãe dele se sentir um lixo, e que mais tarde ele foi descobrir que aqueles eram os avós paternos dele. Eu não entendi muito bem por que eles fizeram isso, mas existe um aspecto interessante, que é quando ele chega lá, ambos os avós paternos dele são brancos, diferentes dele e da mãe dele. Então a gente se pergunta assim, será que é por isso que eles consideravam que ela não era digna do filho deles? E coloca toda essa nova camada de maldade em cima desses dois avós. E assim que ele fala sobre o negócio da conta e pra saber o que tá acontecendo, o avô dele fica tipo, eu sabia que ele tinha vindo aqui falar sobre dinheiro e tal, então já dá pra imaginar qual é a visão que eles têm do Will. E a gente acaba entendendo no meio daquela conversa que os contatos do Lorde Boreal que estão perseguindo o Will, né, pra conseguir
encontrar essas cartas do pai dele que tem informações que o Lorde Boreal quer, estão chegando perto de aspectos da vida dele que nem ele mesmo conhecia. Então é muito perigoso e eles têm que ir embora daquela Oxford logo. Quando a Lyra chega ali no Jardim Botânico, a gente já tava imaginando o que era que ia acontecer. O Will tá com ódio no coração dele, porque ele passou muito tempo esperando por ela, ele achava que ela tinha sido pega, ele tá sempre preparado e esperando o pior, e pra ele parece que ela tá brincando, porque ela tá tentando descobrir esses negócios que ele não faz a menor ideia do que é e que ele também não entende por que são tão importantes, e ele tá preocupado em não ser pego pela polícia e por uma galera que tá perseguindo ele e a mãe dele. Então ele briga com ela, ele é bem agressivo, gostei, porque realmente ele precisa se impor dessa maneira com a Lyra, ele precisa ser a pessoa séria e responsável. Ela fala que vai explicar pra ele o que é que tá acontecendo, ela mostra o aletiômetro pra ele, eles têm uma conversa muito especial sobre em quem não confiar, ambos estão se sentindo sozinhos, nesse momento eles meio que só têm um ao outro, e eles têm essa conversa sentados em um banquinho no Jardim Botânico de Oxford, que é muito importante, que é muito icônico para as pessoas que leram os livros, que é um spoiler gigantesco, então não vou contar para vocês o que é, só que assim, vai muita gente surtar com essa história do banco. Se vocês não leram os livros, eu peço de verdade, do fundo do meu coração, que vocês não pesquisem, não vão atrás de saber, porque é realmente uma coisa muito grande e muito emocionante quando a gente vai descobrir lá pra frente nessa história. I like it here. Me too. Emoções conflitantes aqui com esse episódio, porque a primeira vez que eu assisti eu só tava tão embriagada na felicidade de ver a Mary Malone e aí depois na felicidade de ver o banquinho. Mas a verdade é que esse episódio ele teve um ritmo bem complicado, né? Essas partes do Magisterium acabaram quebrando muito ali o clima e eu acho que His Dark Materials como um todo sofre muito dessa mania de ficar cortando um núcleo e indo pra outro o tempo inteiro. Isso acaba diminuindo as emoções de várias coisas. Queria demais que a série parasse de fazer isso. Eu acho que acaba ficando confuso. São informações grandes e fortes demais quando você corta dessa parte da Doutora Malone, aí mais pra frente você tem a parte do Magisterium, aí você tem que lembrar de o que tá acontecendo nessa cultura das feiticeiras, e aí depois você volta pra lá, e aí você tem que lembrar que, pera, porque ela estuda realmente matéria escura, aí tem a consciência dessas partículas, esse é o computador no qual ela trabalha na pesquisa dela. É coisa demais, é informação demais, acaba ficando confuso, acaba ficando difícil pra uma pessoa que não conhece os livros, e eu fico preocupada. Vocês que estão só assistindo a série, que nunca leram os livros. Eu sei que algumas pessoas aqui são assim, apesar de que muita gente aqui no canal já leu os livros. Fala aqui o que vocês estão achando desse ritmo, por favor. De verdade é uma coisa que eu quero saber. Mas é isso, pessoal. Esse foi o nosso segundo episódio de 7. E se você não quer perder nenhum dos reviews dos próximos episódios, não esquece de se inscrever no canal e de apertar o sininho das notificações, beleza? Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau!